Truly the highlight was when we provided 2 days sailing experience. But I can feel the energy in the air. Go night! Go night! Up, go sails! Boa noite, bem-vindo a bordo. Veja nesta primeira edição do Redação News, proposta do programa Redação News para a comunidade. E a nossa principal matéria nessa edição é uma entrevista com o superintendente do Porto de Itajaí, que fala a respeito dos preparativos para Itajaí sediar a regata francesa Jacques Vabre em novembro e, mais ainda, os preparativos para Itajaí sediar a segunda edição da Volvo Ocean Race. Durante essa semana, o Redação News TV estará recebendo vários convidados para falar sobre uma importante pauta, Itajaí no contexto náutico internacional. E o nosso primeiro entrevistado, Redação News, já está aqui na sala de redação, que é o Dr. Antônio Aires dos Santos Júnior, superintendente do Porto de Itajaí e também responsável pela implantação da Velha Regata, que servirá não somente para a segunda edição da Regata Volvo Ocean, prevista para 2014, como também agora em novembro vai receber a regata francesa Jacques Vabre. Vamos abordar nesse bloco o legado que Itajaí tem em relação ao Volvo Ocean, Antônio. Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Olha, eu acho que a Volvo para nós foi realmente uma mudança de paradigma de eventos em Itajaí. Nos deu visibilidade mundial, Itajaí ficou reconhecido como uma cidade que sabe fazer um evento, que organiza com qualidade, organiza com segurança e com a participação efetiva de toda a sua comunidade. Isso nos deu, de certa forma, uma representatividade muito grande no meio náutico, a ponto de nós termos esse ano já a expectativa da Volvo voltar a Itajaí em 2015 e nós tivemos a grata satisfação de ter a transoceânica que se chama Transat Jacques Vabre, uma regata de 20 anos existente na Europa, que está vindo para Itajaí também por conta da Volvo. Com relação à questão da Volvo, a Volvo não somente jogou Itajaí no mercado mundial náutico, como também levou Itajaí para Londres para participar daquele prêmio do prêmio sobre sustentabilidade. Então, eu acho que todo o evento da Volvo, eu digo, a Volvo é um festival náutico, não é uma regata em si. E esse festival náutico foi executado em Itajaí, pela comunidade de Itajaí, por todos os que participaram, de uma maneira muito eficiente, de uma maneira de muita qualidade. E isso, sem dúvida, nos deu essa representatividade que foi observada pelo mundo. Esse prêmio da sustentabilidade foi um programa desenvolvido em Itajaí, que foi da limpeza do rio, da recuperação do óleo, do tratamento dos resíduos. Isso foi fundamental para que Itajaí ganhasse aquele prêmio que foi feito como o melhor ponto da Volvo no aspecto ambiental, no aspecto da sustentabilidade. E não foi só nisso, na organização total, no público. Foi uma sensação o público em Itajaí. Os velejadores que aqui chegaram até hoje se reportam com a expectativa que tiveram, ou da recepção que tiveram em Itajaí. Eles falam do moles
com todas aquelas pessoas lá saudando com bandeira. Isso, para o velejador, e isso alguns velejadores falaram lá na França, disso que isso é uma coisa que ficou marcado sensivelmente teve um velejador que disse: eu nunca tive na minha vida de velejador nenhuma sensação tão gratificante como a chegada em Itajaí. Um dado interessante é com relação ao Agropama, por exemplo, Frank Camas, ele é agraciado por Itajaí, agradece Itajaí por ter vencido a etapa essa 11ª regata Volvo Ocean, porque exatamente em Itajaí havia quebrado o barco da Agropama e uma ação estratégica, hoje o Frank Camas é o campeão. Exatamente, exatamente, isso é uma coisa que eles reconhecem. Tanto que quando nós chegamos na Feira Náutica de Paris, está lá o barco da Agropama, passando todas as imagens de várias passagens, inclusive passava repetidas vezes as imagens da chegada em Itajaí, do problema do mastro, o mastro que foi uma operação logística extremamente eficiente, o avião trouxe um mastro em Curitiba, tivemos que trazê-lo para cá, houve uma participação muito eficiente do Codetran, que fez batedores e trouxe aqui, e chegou em tempo hábil para sair daqui e fazê-lo com que a Agropama tivesse um resultado fantástico e permanecesse na regata e vencesse a regata. Uma outra questão também que a gente observamos, e eu entrevistei tempos atrás o pessoal da Azimuth Bennett, e o presidente da Azimuth dizia para nós que uma das questões de ter vindo para Itajaí foi exatamente por causa da Volvo Ocean. Em cima disso, está vindo mais empresa na área náutica para Itajaí, em decorrência desse sucesso? Olha, nós esperamos que essa visão de complexo náutico em Itajaí, nós vamos, sem dúvida, aumentar, porque a indústria náutica de lazer, com a Azimuth e outras empresas que para cá têm, como já tem a Fibra Forte, a Império, já está se criando um núcleo muito forte de estaleiros para a construção de barcos e veleiros. Isso é muito bom para a economia da cidade. Então, com isso, outros deverão vir. Agora temos a Marina, que vai incrementar ainda mais esse espaço náutico. Então, tudo isso acarreta um desenvolvimento socioeconômico muito grande para a cidade. O prefeito de Berlim tem comentado de que Itajaí precisava buscar uma nova economia. E nós vimos que, de repente, com esse sucesso dessas regatas, está se criando uma nova economia na cidade? Podemos ter essa leitura? Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho sempre a visão, eu sempre termino as minhas apresentações do Porto de Itajaí com aquela antiga frase do nosso antigo brasão: do rio vem a nossa grandeza. Nós, tendo essa condição de viver o rio e fazer que as ações voltadas para o rio, no estaleiro, no porto, na pesca, no lazer, isso, sem dúvida, dará a Itajaí uma nova visão econômica e norteará, sem dúvida, o nosso desenvolvimento. Bom, vamos para o nosso intervalo comercial e voltaremos com mais um bloco de perguntas para o doutor Noares. Fica aí e acompanhe o nosso programa. Retornamos ao programa Redação News, e também continuando com a entrevista com o doutor Antônio Ais, que está abordando a questão da expansão náutica de Itajaí e o favorecimento que a cidade vem se beneficiando com essa nova economia. E eu perguntar para o senhor que o prefeito de Berlim tem batido essa tecla de que Itajaí precisa de uma outra economia, além da questão portuária, questão de serviço, turismo. E o senhor está vendo esse crescimento? Está vindo novas empresas para a região? Eu estou vendo uma visão portuária. Sim. Eu acho que o Porto de Itajaí, o complexo portuário de Itajaí, ele cada vez se fortalece mais.
Eu tenho a visão de que hoje, com a Marina, com o terminal de passageiros e com o porto comercial, o Porto de Itajaí ficará dotado de uma estrutura portuária única no Brasil. Nenhum porto brasileiro tem essa condição de ter um porto comercial conteneiro, um terminal de turismo que recebe navios de passageiros, vai ter o centro comercial portuário e uma marina. Esse complexo portuário já é extremamente significativo. Agora, a atividade náutica em Itajaí, com a vinda de estaleiros, ainda o fortalece mais. A vinda de terminais portuários a montante, como a Politerminais, T-Porte, Brascarne, Trocadeiro, fortalece essa economia. A economia industrial vem agregada a isso, com os estaleiros náuticos, os estaleiros para supply boats. Uma das atividades que a sociedade itajaiense econômica vai ter também é a possibilidade, que está já real, de também ter estaleiros para supply boats, para fornecer suporte para as plataformas de petróleo da Petrobras que se instalam na Bacia de Santos e futuramente na Bacia de Pelotas. Esse contexto, sem dúvida, impulsionará ainda mais a nossa economia, tornando-a cada vez mais forte, portuariamente, e também na indústria complementar nessa área. Se vê que toda a área nossa de serviço se fortalece com isso. Voltando a falar sobre a questão da Petrobras, apesar de que é um assunto também que diz respeito à aeronáutica, nós estamos vendo que o crescimento nesta área aqui na região vai ser grande agora em 2013, né? A estimativa da Petrobras é extrair aqui na região em torno de 80 mil barris de petróleo por dia. E o porto, nesse contexto, ele é desafiado ou ele agrega tudo isso? Eu acho que o porto agrega, porque a necessidade não é de um porto que tenha a estrutura portuária competente como precisa por um porto conteneiro, que precisa canal, precisa a bacia de evolução, porque os navios crescem, e também precisa ter calado. Os supply boats precisa de uma estrutura que pode ser a montante, porque o calado é menor e os navios são menores, mas ela dá uma movimentação muito grande. Nós temos já no Brasil algumas cidades que cresceram significativamente com essa estrutura, como Macaé, no estado do Rio, a próprio Rio de Janeiro, certo? Que hoje tem uma imensidão de barcos estacionados na Baía de Guanabara por conta de apoios às plataformas de petróleo. A IMX, cujo presidente é o Eike Batista e o CEO da IMX é o Alan Adler, eles estão articulando para que o Brasil possa ter um barco na próxima regata da Volvo Ocean. Existe alguma coisa de concreto, doutor? Eu não conheço nenhuma informação de concreto. Eu sei que uma das propostas que foi feita pela Volvo Ocean Race é que se o Brasil tiver um barco, o patrocínio fica menor, porque o patrocínio para a Volvo fica por conta desse barco. Há movimentos grandes para que a gente tenha um patrocínio de um barco brasileiro nessa competição. Perfeito. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Redação News. E as portas do Redação News estão abertas para o Porto, para o senhor, para o Joca. E é um prazer sempre ter o senhor aqui dando essas informações que contribuem muito para a economia regional e nacional. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.